E aí, boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é José Neto, né? Resolvi que agora de agora em diante vou resolver fazer mais vídeos agora. Mas sobre o meu carro, Ford Focus Sedan 2007, 2008, versão guia, câmbiozinho manual de lei. Bom, o vídeo que eu tô querendo conversar aqui com vocês hoje é sobre assim, todas as impressões assim que eu tenho do carro. Esse vídeo aqui vai ser bem mais breve. Eu lancei um vídeo no canal assim, foi de meia hora, então acho que fica muito tempo. Então assim, o mais resumido possível que eu vou tentar ser. Vou priorizar cada item assim, estilo, aparência, conforto, posição de dirigir e tudo mais, né? E ver se tudo isso realmente está dentro dos padrões para um carro desse, né? Bom, em primeiro lugar, eu vou colocar a posição, o estilo, né? O estilo desse carro é dos mais polêmicos, né? Há quem ame, há quem odeie, né? Quem mais assim, pessoas assim mais comuns já gostam do estilo do Focus 2.5, aquele 2009, 2010, 2011, 2012, enfim. E desses mais novos também. E esse daqui, confesso assim que nem eu, né, como já disse no vídeo anterior, que não era muito fã. Mas esse carro aqui, sinceramente, me conquistou muito. Assim, é um carro assim que maquiado, como eu deixei, assim, com fotomascaneio e tudo mais, vocês assim, aí fica bonito. Mas assim, sinceramente, original e com uns plásticos preto, realmente assim, acho que não era uma coisa assim que eu podia dizer, nossa, que coisa que conquista o olhar das pessoas, né? O acabamento é uma coisa assim que eu gosto muito desse carro. O acabamento, eu acho que o acabamento dele é muito pensado num consumidor da época que comprava esse carro. Não era assim, não estou fazendo crítica nenhuma assim, mas fazendo, né? Que nem a Volks, que prioriza muito o orçamento. Eu acho que os detalhes aqui nos bancos aqui, ó, nos bancos, nas portas aqui, que também toda aqui em couro, né? Volante também né? Por se tratar da versão de topo, né? E assim, vendo, assim que imita um material assim meio duro, mas porém é um estilo bonito, dá uma impressão até de que seja um couro, né? Isso aí até que acaba conquistando muitas pessoas assim, para quem pensa realmente que o Focus MK1 e MK1.5 sejam. Tá um calor da porra aqui, desculpa. Tô aqui na garagem, o ar tá desligado, puta que pariu. Vamos usar combustível, né? Quando a gasolina tá cara. Beleza, motor. Eu acho assim que se tem uma coisa que não tem nada a ver com o estilo tiozão desse carro, é o motor. É um carro, como já disse, muito top. Na minha opinião, é o melhor motor que a Ford fez. Na minha opinião, assim, eu falo assim como dono, sou suspeito pra falar, cara, que você tem, é fácil falar. Mas eu acho assim que é um carro pra quem gosta de retão, né? É um motor que gosta de reta. Eu viajei recentemente com ele e puta que pariu, 180, e o bichinho queria mais, não queria parar não, sabe? Então assim, é um carro que anda muito mesmo, muito mesmo. Assim, claro, não chega aos pés de Jetta TSI, né? Mas para um público que quer comprar um carro de 20 mil reais, de 20 a 23, que é os valores que eu mais achei desse carro, se o cara for olhar o quesito motor, ou ele vai olhar o Astra 2.0, ou ele vai olhar esse carro aqui. Claro que é versão manual, né? É assim, eu nunca dirigi automática, não posso opinar sobre automática, mas pelo que eu já vi nos grupos de Focus, dizem que ela não dá o desempenho total desse motor. Ela prejudica muito o desempenho do motor. Espaço interno. Espaço interno eu acho que é bom, não vou negar. Mas sinceramente,
Eu acho assim que para um sedã médio da época é muito bom. Mas olhando nos dias de hoje, onde o entre-eixos dos sedãs médios são muito maiores, coloca esse carro um pouco aqui na vanguarda, coloca esse carro aqui meio rebaixado, né? Assim, o que eu quero dizer é que, tipo assim, o espaço interno desse carro para a época era muito bom. Mas se formos comparar com os sedãs médios de hoje em dia, eu acho que não. Eu acho que hoje em dia ele fica devendo. Mas na época eu acho que não. Eu não sei como era na época, mas eu já vi muitos carros, já vi Bora, já vi Arcia, já vi 307 sedã, já vi Civic. Todos eles não são muito espaçosos e tem um espaço mais ou menos nessa base. O consumo: cavalo anda, cavalo bebe. Isso aí é uma coisa que a gente tem que frisar bastante, né? Eu digo que nesse carro eu tive 2 vezes onde eu analisei o consumo dele em detalhe. Antes de remapear, ou seja, quando eu peguei ele, e depois que eu remapeei. Antes de remapear, quando original, quando tinha catalisador, tinha tudo mais, ele fazia 8,5. Bom, né? Se a gente olhar assim pelo que esse carro tem e anda, é um carrinho até andador. Vou desligar aqui que não usa combustível, né? Se a gente olhar no aspecto de... no aspecto desse aí, eu acho que realmente eu digo que esse carro aqui tá dentro dos conformes. Manutenção. Sim. Tava me esquecendo, desculpa aqui, eu liguei o motor aqui, me desconcentrei. E aí, dentro dos conformes, né? Mas aí depois que eu remapeei ele, consequentemente, por usar menos o pedal e por sempre usar ali, mudar a marcha ali na casa dos 2000 RPM, ele ficou mais econômico. Ele agradeceu, bem dizer, e agora está fazendo surpreendentes 9,3 a 9,5, 9,6 às vezes. Mas isso não é muito mesmo, realmente não é. Mas parando para olhar bem, parando para olhar bem, eu digo que esse carro aqui ficou muito econômico se a gente se tratar de um Duratec. E na estrada ele fazia 13 e 14. Então isso, para um Duratec, no que eu já observei nos grupos, é um consumo muito bom. Esse é o consumo. Em relação à manutenção, eu sigo um canal chamado Autodireto. Na minha opinião, é o melhor canal assim para Ford Focus que eu conheço, assim, pelo menos do MK1,5. E comparando ele com outros carros da época, ele é muito caro, do Focus. Porém, todavia, se a gente olhar a manutenção do Focus seguinte, ou seja, do MK2,5, eu não estou muito bem lembrado dos preços aqui, mas são muito mais caros. Então, tipo assim, é caro, entendeu? Não vou mentir para vocês, Corolla, Civic são carros muito mais baratos, né? E a manutenção desse carro aqui é um pouco mais cara, não é muito não. Engana-se quem acha que é muito mesmo é o outro Focus. Mas esse aqui, ele é caro assim, num mundo onde Corolla, vamos só supor assim, só exemplo, não é que seja esse preço não, mas no mundo onde o Corolla tem o preço de R$100, por aí, uma pastilha, é só exemplo, não é esse preço não, mas é só um exemplo. No mundo onde uma pastilha dianteira de um Corolla vale, sei lá, uns 80, 90, desse carro aqui usa valer 110. Assim, lembrando, não é o preço, né? Logicamente, estou só dando um exemplo, mas eu estou dando esse exemplo assim de que normalmente as peças desse carro aqui usam ser de 30, 50 e até mesmo R$60 a mais caros do que os outros carros. Posição de dirigir. Eu acho que isso aqui é uma coisa que eu acho que falta um pouco nesse carro. Por ser um carro muito voltado a pessoas de alto, né? Ou seja, pessoas mais tiozonas assim, mais de idade, eles fizeram um carro mais pegados para eles, não para pessoas assim como eu, que são pessoas na faixa etária dos 20 anos, 20, 25,
Eu tenho 24 anos e falo assim de que eu acho muito alta. Às vezes eu me sinto como se eu estivesse no SUV, né? E sem falar que os bancos, para quem tem o Focus MK 1.5, eu vou ficar devendo aqui, mas os bancos do Focus MK 1.5 são muito lisos. Então assim, soma o fato de eu estar me sentindo num SUV, isso faz com que o carro pareça SUV, sabe? Assim, mesmo sendo baixo, né? Então, tipo assim, eu acho que isso aí é uma coisa assim que eu digo assim que a Ford errou um pouco na época desse carro. Deixa eu ver, custo-benefício. Eu costumo dizer que há dois carros atualmente na década de 2000, lembrando, médios, sedãs e hatch médios, os melhores na minha opinião são o Astra e o Focus. Esse carro custa em média de 19 a 23. Não passa disso, assim, eu tô falando, trata-se de um guia sedã 2007-2008. Então assim, a maioria dos que eu vi estavam nessa faixa. Os de 19 não estavam lá essas coisas, não estavam muito bom, tinha muitas falhas na pintura e tudo mais. E aqueles de 24 mil, onde realmente estavam bem conservados, né? E tinham os focos, e tinham aqueles que fumavam. Uma vez eu vi esse anúncio, só uma vez e nunca mais vi, de um sujeito pedindo 30 mil nesse carro. Eu pensei, não, assim, aí você já tá pegando pesado, você colocar preço de Corolla, Brad Pitt, ou seja, 2013 a 2008, nesse carro, assim, eu sou um fã assumido desse carro, mas eu assumo que a questão de colocar esse carro aqui por 30 mil já é exagero, é preço de MK2,5, né? Os contras que eu vejo, os prós, é como eu já falei, motor, consumo, não diria ótimo. Ótimo seria o carro fazendo 11 km por dia, mas não é, então voltemos à realidade. Desempenho desse carro é sensacional, eu digo que é sensacional. Você paga pouco por muito. Você paga pouco por muito. E ainda por cima, dá benga e muito carro. Dá benga e muito carro com um valor 3 vezes mais alto, né? E tem ar digital, tem rádio de fábrica. Desculpem se tá no escuro, sabe, galera? Deixa eu ver aqui se isso ajudou. Ajudou um pouquinho só. Tá vendo? Assim, sabe, ele tem o econômico. Só ligar aqui. Eu sempre gosto muito de andar desse jeito assim, ó. Foca, filho. Aí. Essa aqui é a autonomia. Peraí, só ligar aqui. Meio também, assim, aparentemente parece baixo a autonomia, mas tá aumentando aos poucos. A temperatura externa, a velocidade média que eu andei, né? Litros por hora, né? Isso aqui é só quando estiver andando, né? Isso aqui é a média, né? 10,7 litros por 100 km, ou seja, 9,3. Para provar pra vocês sim que eu não tava mentindo quando falei o consumo. E aqui a autonomia. Os contras. Eu falo que, obviamente, eu vou reclamar da manutenção. Eu acho que, sinceramente, aqui é sem sentido. Eu sinceramente acho de que a manutenção desse carro poderia ser um pouco mais cara. Isso tem uma coisa só que eu aprendi com Ford, que eles não toleram peça vagabunda. Não é como, desculpa, perdoe esse termo, mas carros populares aceitam peças mais vagabundas do que esse carro. Esse carro aqui, ele só falta chutar essas peças vagabundas. Então, se é para comprar peça para esse carro, compre peças boas, marcas reverenciadas no mercado. Eu acho, sinceramente, assim, isso muito bom, porque se tem uma coisa assim, antigamente eu reclamava muito disso da Ford. Eu reclamava de que a Ford é uma coisa muito cara, mas em compensação ela cobra caro para valer a pena. Você também tem que saber o porquê que a Ford cobra caro a manutenção. E você não se compara a um Honda, mas você se sente que o carro é um tanque. E isso realmente eu sinto. Os prós que eu tenho com esse carro é, como eu já falei, desempenho,
custo-benefício, não tem melhor, motorzinho Duratec, né? Os contras, como já disse, manutenção. E outras coisas também que eu acho meio... Assim, me desculpem, mas assim, eu acho isso aí uma atitude muito fraca da Ford em relação aos posicionamentos faróis de neblina ali. Eu comprei faróis de neblinas novos pro carro, os outros que eu comprei, quando eu comprei esse carro ele tinha outros, não estavam nada bons, estavam ruins, né, estavam com água e tudo mais. Assim, eu descobri que é porque a antiga dona encostou a frente e tudo mais. Eu arrumei isso aí, vírgula, né, assim, só arrumei só a parte do farol de neblina. Comprei o novo farol de neblina, e o farol de neblina, diversas vezes eu vou testar ele, assim, a flexibilidade dele ali, e eu coloquei para todos os parafusos recomendados, e mesmo assim dá aquela sensação assim de que o troço está assim meio trepidando. Sinceramente, eu acho isso porqueira. Se a gente olhar a proposta desse carro na época que ele é 0 km, um consumidor exigente olhar para o farol de neblina e ver aquela folga, eu acho, sinceramente, me perdoe Ford, mas eu acho uma sacanagem, né? Os defeitos apresentados que eu tive com esse carro foi que eu tive de trocar a junta de tampa de válvula dele, tava tendo problemas, ela tava vazando óleo, mas isso aí eu já arrumei, foi barato, assim. E outro defeito também que eu tive foi, que até tenho de comprar, novo reservatório de água, porque o meu ali já tá meio pras cucuias, já tá entrando poeira ali dentro, então assim, eu preciso arrumar isso aí logo. É até bom ter feito esse vídeo, que eu lembrei disso aí. Mas enfim, galera, é um ótimo carro, não vou negar, é o melhor carro que eu já tive, melhor do que o Golf. Eu falo em relação custo-benefício, né? Infelizmente é um carro muito, muito levado a preconceito, assim, não é um péssimo carro, nem de longe. É só porque o brasileiro não tem muitos olhos para esse carro, né? Se o brasileiro olhasse o Focus com mais respeito, quer dizer, com mais olhos, eu diria que ele estava em outro patamar hoje, estaria muito mais valorizado essa geração. E não é porque é minha, assim, não é porque o carro é meu e coisa e tal, mas eu digo que essa aqui é de longe a melhor geração. Antes de ter o Focus, só sentindo só legal. Antes de ter o Focus, eu idolatrava aquela versão 2.5, mas assim, eu vi que ela, no que eu vi de muitos falando, ela dá muito defeito. Então, tipo assim, eu digo que a Ford com esse carro aqui, ela vacilou demais no marketing desse carro, porque eu tento ver, às vezes, ver vídeos no YouTube assim de aqueles comerciais, sabe, de televisão do carro, e você vê poucos, enquanto o Export explode de comercial, explode de Fiesta, explode de Ford Ka, explode de Ranger, mas cadê o Focus, né? Então assim, a Ford na realidade ela destruiu a imagem do Focus desde essa época. Desde essa época eu já não demonstrava esse vacilo enorme com o carro. Bom, enfim, é isso. Outra coisa, eu tô lembrando agora. Sobre a manutenção, é um defeito, uma coisa até que eu queria contar pra vocês. Uma coisa que eu cheguei à conclusão com a Ford, só comprando a junta com tampa de válvula e vendo as peças que lá do canal AutoJet fez, eu cheguei a uma conclusão. Não é que assim que as peças desse carro sejam caras, é caras comparado aos carros da época, lógico, não é tão caras, mas o grande problema é achá-las, entendeu? Quando eu fui tentar achar a junta de tampa de válvula, eu tive em acho que 4 ou 5 lugares. Mas a PC acha em tantos lugares, mas quebra toda hora. Brincando. Mas enfim, é isso, galera, sabe? Vou já encerrar por aqui. Muito obrigado e se inscreva no canal. É nóis.